Amados, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês é algo que o Senhor tem batido nessa tecla no meu coração há muitos anos. Não é algo assim que surgiu do nada, não é algo que Ele tem trabalhado há pouco tempo, não é algo que Ele trouxe há algumas semanas, mas é algo que Ele tem trabalhado desde o começo da minha vida com Ele. E nas últimas semanas Ele reavivou isso de uma forma muito grande, muito forte. E eu ali no discernimento espiritual, eu pude entender que Ele queria ministrar essa palavra no coração de vocês. E é uma palavra tão importante que eu estava até pensando sobre isso. Aliás, nem sei porque comecei a pensar sobre isso. Acho que é porque uma vez eu ouvi um irmão falar, né? Certa vez o irmão me falou, né? Todas as vezes que você for ministrar, ministre como se fosse a última vez, como se fosse a última palavra que você fosse compartilhar na tua vida com alguém. E eu guardei aquilo no coração e isso, de alguma forma, comecei a pensar sobre isso. E a conclusão que eu cheguei é que se eu fosse falar uma última palavra para vocês, se eu fosse ministrar uma última palavra para vocês, seria essa palavra que eu vou ministrar hoje à noite a respeito do livro de Hebreus, a respeito do assunto do livro de Hebreus e a respeito ali um pouco de Hebreus 12, 1, 2 e 3. Eu falo um pouco porque, pela graça de Deus, temos mais irmãos, né, que vão ministrar também sobre esse assunto, e o Senhor tem trazido, graças a Deus, ao nosso meio, muita riqueza. Então nós, de alguma forma, dividimos esse versículo e vamos estar ministrando sobre esse assunto durante esses dias, amém? Antes de entrar no assunto, né, no meu assunto, que eu vou estar falando hoje à noite, eu queria ver com vocês um pouco sobre o livro de Hebreus. Quantos leram aqui o livro de Hebreus por esses dias? Glória a Deus por isso. O livro de Hebreus é um livro muito rico. Eu vou trazer aqui algumas informações para nos situar um pouco. Dá para ler ali, irmãos? Vocês têm que me ajudando, que talvez na próxima eu tenha que fazer maior. Bom, enfim, eu vou ler aqui, mas um pouco sobre o livro de Hebreus que nós lemos aí durante essa semana, tá? O livro de Hebreus é um livro escrito no primeiro século. Ele foi escrito logo depois ali, Jesus já havia sido crucificado, glorificado, e mais ou menos ali, uns 25 anos depois, antes de 70 depois de Cristo, é provável que o livro de Hebreus tenha sido escrito. A autoria do livro de Hebreus, ela não é especificada, não é, por exemplo, como os livros ali de Paulo, as cartas de Paulo, onde ele se apresenta como escritor. Se vocês verem em Hebreus, não há ali o registro do escritor do livro de Hebreus, né? Existem pesquisas e historiadores que dizem que muito provavelmente ou esse livro foi escrito por Paulo, ou esse livro foi escrito por Apolo, ou esse livro foi escrito por Barnabé. Eu tenho algumas inclinações para crer que foi escrito por Barnabé, mas são questões pessoais. Mas é um livro onde o autor ele não tem interesse em colocar o seu nome. Ele não tem interesse em se identificar. Ele não tem interesse que o seu nome ficasse conhecido por causa do livro, e a gente vai entender o porquê. Esse livro é destinado a convertidos, ou seja, uma carta escrita à igreja. Tá? É uma carta escrita aos irmãos que se converteram ali, na maioria judeus, e por isso que ele trata tanto sobre o assunto ali da superioridade de Jesus em relação à lei, em relação às coisas que se passaram. Por que que o autor não quis colocar o seu nome? Por que que essa carta a gente pode compreender que é destinada aos judeus? Porque ela tem um objetivo, amados. Durante toda a carta, vocês leram, vocês compreenderam, ela tem um objetivo, essa carta. E o objetivo dela é de demonstrar a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo e sobre todos. O objetivo da carta de Hebreus é exaltar o nome de Jesus. O objetivo que esse irmão escreveu esse livro é para mostrar para os seus leitores que por mais que existam
ensinos honrosos, por mais que existam homens de honra, por mais que os profetas precisam ser valorizados, por mais que os anjos estão ali no céu em posição de honra, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de alguém que está acima de homens e de anjos. Amém? Nós estamos falando do nosso Deus, nós estamos falando daquele que é um com o Pai. Tanto que Hebreus 1, 2 e 3 vai colocar Jesus ali acima dos anjos, acima da lei, acima de Moisés, que era ali para os judeus algo quase que intocável. Mas ele quer trazer essa verdade para os judeus. Qual é o contexto de Hebreus? O contexto de Hebreu é que alguns dos convertidos, alguns dos irmãos ali, estavam considerando a possibilidade de abandonar a fé, voltando às práticas antigas, principalmente ao judaísmo. Os irmãos se converteram, os irmãos estavam ali na ânsia, esperando a volta de Jesus. Do mesmo jeito que a gente tem esse coração de que o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, eles também tinham. E pelo fato de, para alguns deles, a volta de Jesus estar demorando, alguns deles estavam confusos quanto à sua própria fé, dando uma paquerada, dando uma distraída naquilo que eles já tinham vivido, dando uma olhada, e lógico que isso não é um contexto geral, mas alguns deles, a gente vai ver pelas exortações, que estavam ali mancando. Tem essa expressão no livro de Hebreus. Eles estavam mancando, eles estavam igual eu estou, assim, de muleta, eles estavam meio tá fundo, tá raso, sabe? Então eles estavam vivendo essa realidade. O último ponto é que ele é um livro muito rico e muito profundo. Uma das palavras que mais aparece no livro de Hebreus é a palavra coração. Se vocês lerem de novo, essas palavras vão saltar na frente de vocês. Por quê? Porque ele quer tratar aquilo que está dentro do coração do homem. Ele é um livro que quer tratar aquilo que está permeando os sentimentos, as motivações do homem, e ele quer ali perscrutar com o Espírito Santo o que existe no coração daqueles irmãos. Amém? E o tom desse livro, falando em tom tá aqui. Desculpa, não, e você? Não, essa foi ruim, mas a do Neto foi melhor, né, Neto? O Neto falou que o óculos, cadê o óculos que a Samela deu? Precisava ser verde. Para quê? É para ver de perto. Ou vermelho para ver melhor. Nossa, Senhor. Obrigado, Neto. Amados, é um tom, o livro de Hebreus, ele tem um tom de nos aprofundar na pessoa de Jesus, e ele é escrito num tom exortativo, ou seja, ele é um livro que nos chacoalha. Quantos se sentiram chacoalhados aqui pelo livro de Hebreus, enquanto liam? Ele é um livro que nos chacoalha, ele é um livro que nos exorta, nos deixa alerta. E eu coloquei aqui algumas exortações que temos no livro de Hebreus, não precisamos abrir, tá? Mas, por exemplo, Hebreus 2:1 diz que nós devemos atentar com mais diligência para o ensino que estamos recebendo. Ou seja, aqueles irmãos estão sendo exortados não só a continuar recebendo o ensino, mas são exortados a atentar com mais atenção ao ensino que estão recebendo. Ou seja, aqueles irmãos, o problema deles não é que eles não estavam recebendo ensino. O problema deles é que eles não estavam prestando atenção no ensino. Não era falta de ensino, era falta de diligência com o ensino. Em Hebreus 3,14 há outra exortação sobre permanecermos na fé até o fim. Ou seja, como exemplo que nós vimos ali da caminhada, né, não podemos começar a nossa caminhada com Cristo e passar ali pelo batismo, e passar ali pelos primeiros passos, pela porta, e a partir daí nos distrairmos. A partir daí jogarmos tudo nas costas do Senhor e vivermos uma vida distraída, uma vida que não é diligente, uma vida irresponsável. Não podemos. E a exortação é: permaneçam na fé até o fim. Vamos ver lá Hebreus 3,14.
Diz aqui: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmemente até ao fim a confiança que desde o princípio temos. Ou seja, o livro exorta aos irmãos que precisamos guardar a nossa fé até o fim. Um outro ponto é que essa exortação, e assim são as exortações do Senhor, as exortações do Senhor, por mais que sejam duras, elas nunca nos levam para longe do Senhor. Tanto que existe uma outra exortação em Hebreus 4,16, que nós devemos, como discípulos, chegarmos com confiança ao trono da graça. Então, toda essa exortação do livro de Hebreus é para nos trazer pertinho de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Por favor, me ajudem. Hebreus 6,12, uma outra exortação é que nós não podemos ser lentos em aprender. Vamos ver lá em Hebreus, já que vocês já estão abertos aí. Mas em Hebreus 6,12, há uma outra exortação a respeito do... Será que eu acertei aqui? É a exortação, mas não é essa. É o 5,12? 5,12. Parabéns, Neto. Ponto pro verde. Tô brincando. Eu que escrevi errado. O que está dizendo no 5,12? Pois, com efeito, amados, quando vocês já deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes agora novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, os oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitado de leite e não de alimento sólido. Olha de novo uma exortação quanto ao ensino. O 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto, verdade, vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, mais uma vez, uma exortação de amor. Olha, vocês estão tendo entre vocês irmãos que ensinam, está tendo ensino, mas está faltando ter diligência com aquilo que estamos ouvindo. Está faltando atenção, está faltando devoção, está faltando prática, está faltando praticarmos isso. E continuando, eu resumi bastante, tá? Existem mais exortações, mas por exemplo em Hebreus 12:1, a exortação de deixarmos o embaraço e o pecado. Hebreus 12:2 e 3, de olharmos para Jesus. E Hebreus 13:1, a exortação de permanecermos no amor. Amados, para mim, Hebreus se resume em uma frase. Eu estava meditando sobre isso. Hebreus se resume em uma frase para mim, bem curta. Hebreus, para mim, se resume na seguinte frase: abre os teus olhos. Em dois sentidos. Abre os teus olhos em contemplar Jesus, em olhar a salvação que te alcançou, em olhar a graça de Jesus, em lembrar da cruz diariamente. Abre os teus olhos em ver aquilo que você está participando, porque essa é a exortação da carta. E num segundo ponto, abre os teus olhos a olhar para a tua vida, a olhar para como que você está desenvolvendo a tua salvação, a olhar para como que você está reagindo diante de Jesus, a olhar e avaliar para qual tem sido a tua resposta diante de tudo aquilo que você tem recebido. Para mim, o livro de Hebreus se resume nessa frase: abre os seus olhos, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da tua fé, e ao mesmo tempo, olha para a tua resposta diante daquilo que você tem recebido. Amém? Eu trouxe até uma imagem para nunca mais esquecermos, mas diz aí: abre o olho jovem, um cãozinho bem bonitinho, né, com o olho bem aberto,
né? Não sei que raça é essa, aliás, nem sei se isso é raça. Eu acho que não, né? É uma raça, sei lá, não é raça isso aqui. Nem vira-lata dá para chamar esse cachorrinho aqui. O Hector falou que geralmente raça tem formato. Esse cachorro não tem. Mas, amados, precisamos abrir nossos olhos, amém? Amém? E agora eu quero entrar no assunto que eu vou ministrar na noite de hoje. Pedir para vocês abrirem Hebreus 12, capítulo 1. Eu quis dar essa introdução no livro de Hebreus. Eu tenho tido essa prática, amados, de antes de ler um livro, procurar me localizar nele, procurar saber qual o contexto que ele foi escrito, saber qual que é a direção dele, saber qual é o assunto que ele trata. E eu indico a vocês isso, né? Nós temos uma leitura bíblica que demonstra interesse, que demonstra devoção, que demonstra um coração sedento. Por isso que eu fiz esse resumo para vocês. E começando aqui, né, não quero tomar muito tempo dos irmãos, não sei se vou tomar, eu quero até colocar essa palavra diante do Senhor para que Ele use. Mas Hebreus 12:1 fala sobre essa palavrinha tão especial, chamada perseverança. Vamos ler juntos ali no telão, para ficar todos na mesma tradução. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor compara a nossa vida cristã, amados, a uma corrida. Fica bem claro que ele compara a nossa vida com o Senhor a uma corrida. E eu agradeço às irmãs da decoração, não sabia que ia ter essa pista aqui, mas essa pista deixa tudo mais claro para a gente entender ainda. Eu acho que Deus quer tanto que a gente entenda isso, que Ele desenhou para nós. Amém? Ele quer tanto que a gente entenda isso. Sabe quando você fala assim, você entendeu ou você quer que eu desenhe? Deus desenhou. Obrigado, irmã, vocês ouviram o Espírito Santo. Porque o que Ele nos mostra é que ao passarmos pela cruz, nós estamos em uma corrida, e essa corrida, ela tem um jeito certo de se correr. Ela não se corre de qualquer jeito, ela não se corre de qualquer forma. Ela não é, por exemplo, quando a gente vai dar uma volta na represa, e tem gente lá correndo rápido, tem gente devagar, tem gente que não está correndo, tem gente que vai para emagrecer, está andando com churros na mão, está lá, foi para correr, para emagrecer, mas ele está lá fazendo levantamento de churros. Então, o que você repara quando você vê na represa? Cada um andando do jeito. E não faz diferença alguma, cada um está com o seu objetivo ali, né? Cada um que cuide da sua vida ali, mas eles estão cada um andando no seu ritmo. Só que quando a gente olha para essa corrida que o Senhor nos coloca, que o Senhor nos propõe, se nós não corrermos da maneira correta, nós corremos o risco de tropeçar, de nos desviar, de desanimar, de olhar para trás, de olhar para os outros, de alguma forma perder a passada, de nos machucar. Tudo isso acontece quando você tem uma corrida para correr e você não se prepara para ela. E qual que é o contexto dessa corrida? Qual que é o contexto para nós entendermos, através de um exemplo, como que é a nossa corrida diante do Senhor? Porque essa corrida, ela vai daqui. Quantos têm menos de 20 anos aqui? Levantem a mão. Quantos têm mais de 20 anos? Eu tenho que abaixar. Não, agora levanta. Irmãos, essa corrida, ela vai da cruz
e ela vai ter duas chegadas. Ou a morte, onde nós ficaremos velhos e nos encontraremos com o Senhor Jesus, ou a volta de Jesus. Portanto, ela não é uma corrida curto prazo. E ela é uma corrida onde a gente recebeu um bastão. Eu trouxe até essa imagem, né? Essa é a corrida de bastão. O que é a corrida de bastão? A pessoa está vindo com um bastão, tem outra parada esperando. A partir do momento que a pessoa vai chegando, elas vão correndo uma ao lado da outra. Eu não vou correr, é lógico que não dá para eu correr aqui. Pega o bastão, a de lá parou porque ela cansou, acabou a carreira dela, e a daqui sai disparado correndo. Só que muita atenção, ela não pode ser comparada com uma corrida de bastão. Ela tem que ser comparada com uma corrida que eu acho que ela nem existe. Ela tem que ser comparada como se fosse uma maratona de bastão. Vocês entenderam? Ou seja, o irmão, antes de chegar aqui no capítulo 12, no capítulo 11 ele está falando de homens e mulheres que foram heróis em sua vida, heróis em sua fé. E ele diz que esses homens vieram vindo. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Sansão, Jefté, esses homens vieram vindo. Paulo, outras pessoas ali que cita, mas Paulo, lógico, mais para frente pegou esse bastão. Mas se nós formos pegar o capítulo 11, nós vemos que esse bastão vem sendo passado desde Abraão. Abraão passou ele para Isaque, Isaque passou ele para Jacó, e foi passando. Davi, Moisés, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E passou na mão de Pedro, e passou na mão de João, e passou na mão de Barnabé, e passou na mão dos pais da igreja, e passou na mão dos heróis da fé, e passou na mão dos irmãos, e passou, e foi passando, e foi passando, e foi passando. E adivinha quem pegou esse bastão agora? Você. Fala para o teu irmão do lado. Você pegou esse bastão. Nós pegamos esse bastão. Olha a responsabilidade disso. A gente está com um bastão na mão, chega a arrepiar. A gente está com um bastão na mão que esteve com Abraão, que esteve com Isaque, que esteve com Jacó. E quando eu olho para a vida desses irmãos, eu preciso me arrepiar, igual estou me arrepiando agora aqui, e eu preciso ter temor. Porque a corrida que foi proposta para eles é a mesma corrida que está sendo proposta para a gente. A corrida que foi proposta para esses homens é a mesma corrida que está sendo proposta para nós. Nós cremos no mesmo Deus. Nós temos o mesmo Pai. Nós bebemos do mesmo Espírito. Nós cremos no mesmo Messias. E esse bastão chegou até nós. Esse bastão chegou nas nossas mãos. E nós temos uma corrida para correr que ela vai levar 30, 40, 50, 60, 70 anos. Portanto, se eu não tiver sabedoria nessa corrida, portanto, se eu não souber correr a corrida proposta, eu tenho que tomar cuidado. E o mesmo versículo que diz que essa corrida é longa, o mesmo versículo que diz que essa corrida ela é duradoura, o mesmo versículo que diz que nós devemos correr, diz como nós devemos correr. Ou seja, ele te diz, você vai ter que correr uma longa estrada. E aí você fala, tá bom, como é que eu vou correr? E ele te diz, você tem que correr de maneira perseverante. Ou seja, ele nos traz uma característica que não tem nada a ver, por exemplo, com algo passageiro, com algo que é fogo de palha, com algo que é ali superficial, com algo que é ali meramente emocional, com algo que é ali meramente algo que eu gostei e agora estou andando junto e está sendo legal. Não vai por aí. Já já você dá cãibra, já já você cansa, já já você para, já já você vai
ali não entender por que as pessoas continuam a correr e você ainda não está conseguindo. E a palavra perseverança, ela vem do grego uponome. Guarde essa palavra, uponome. Fala para o teu irmão do lado, uponome. Olha que palavra linda, uponome. Fala assim, você precisa ter uponome. Sem uponome não dá. Uponome, o que significa essa palavra grega? Não quero aqui estar falando grego com vocês, eu quero aqui falar o português. Mas o que significa correr com perseverança? Correr com perseverança significa correr com estabilidade. Ou seja, o que eu preciso buscar como jovem, como adolescente? Eu preciso buscar na minha caminhada ser estável. Eu preciso correr com constância. O que é a palavra constância? Não quer dizer que eu vou sair, dar um tiro de 200 metros com toda a minha força, com todo o meu ânimo, com toda a minha empolgação, mas daqui a pouco eu cansei, daqui a pouco eu não consigo mais, daqui a pouco eu tenho que sentar, daqui a pouco eu estou olhando e não estou vendo, daqui a pouco eu estou frustrado. Portanto, amados, nessa corrida, nessa carreira que Jesus nos propõe, a constância, ela é muito mais bem-vinda do que a euforia. Nós buscarmos a constância em Jesus é muito mais duradouro do que nós andarmos de maneira eufórica somente. Não que eu sou contra a euforia, eu sou muito eufórico. É interessante nós buscarmos a euforia, estarmos cheios de Cristo, apaixonados por Ele todos os dias. Mas nós não podemos trocar constância por euforia. Porque se nós trocarmos constância por euforia, nós seremos crentes que ora estão acima, ora estão embaixo, ora estão quase no céu, ora estão quase dando mão ali para o diabo. Eles estão ali, levados como uma onda, sendo reféns dos acontecimentos. Hora que tudo está legal, ele está legal. Hora que todo mundo está animado, ele está animado. Hora que todo mundo está junto, ele está junto. Só que ao mesmo tempo, a hora que algum desanima, ele desanima. A hora que algum faz alguma coisa, ele já começa a pensar sobre a sua vida. Por quê? Porque ele está sendo levado pelas condições. O uponome é aquele que resiste em condições difíceis. O uponome é aquele que é fiel e leal ao seu propósito, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, mesmo na faculdade, mesmo no trabalho, mesmo na família, mesmo sendo ali perseguido e afrontado, ele não abre mão da sua posição. Amém? O Isaac ali. Achei que era as trombetas soando. Então o uponome é quando eu fico firme. O uponome é quando minhas raízes estão tão firmes que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir desânimo, pode vir luta, eu estou perseverante. E o uponome significa a palavra resiliência, uma palavrinha que está na moda, muito usada. O que é resiliência? É a capacidade de ser forte, de continuar, mesmo quando você está ali desgastado, mesmo quando você está ali cansado, você continua forte e firme com as tuas convicções. Portanto, a nossa corrida, vamos lá ler Hebreus 12:1 de novo, diz aqui: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós recebemos esse bastão dessas testemunhas que vieram, desses homens que vieram, nós que recebemos esse bastão tão honroso, tão cheio de graça, tão cheio de verdade, precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta.
Ou seja, eu preciso saber que se eu quiser chegar até o final dessa corrida, eu não posso abrir mão de ser perseverante. Perseverança não é algo para pastores e líderes. Perseverança não é algo só para apóstolos. Perseverança não é só para líderes. Perseverança é para todo discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa ser perseverante. Amém? Aleluia. E eu queria falar duas coisas sobre perseverança, sobre essa palavra uponomê, para que a gente perceba, se a gente não percebeu até o dia de hoje, a importância dessa palavra perseverança. Mas eu queria falar duas coisas para que a gente nunca mais deixe de dar atenção a essa palavra. A primeira delas, primeira consideração, é que o uponomê é necessário, repete comigo, necessário, para alcançarmos a promessa. É necessário. Sabe o que é algo necessário? Por exemplo, para a gente entrar aqui, todo mundo é necessário que esteja vestido, certo? Todo mundo vestido? Por quê? Porque é necessário. Sem estar vestido não dá, fica chato, fica feio, né? Então, necessário é algo que não dá para abrir mão. Todo mundo comeu hoje aqui? Bebemos água? Por que nós comemos e bebemos água? Porque é necessário. Dá para viver sem comer? Não. Não dá, né, Neto? Difícil, né? Eu também acho. Não dá. Dá para viver sem tomar água? Não dá. Então por que a gente toma água? Vira e mexe a gente está tomando água? Porque é necessário. Se eu não tomar água, eu morro de sede. Dá para viver sem dormir? Eu sei que tem gente que não gosta de dormir, mas essas pessoas que não gostam de dormir, pelo menos um pouquinho elas têm que dormir. Porque se elas não dormirem, elas morrem. Então a gente precisa ver o uponomê, a perseverança, como nós vemos a comida, como nós vemos a água, como nós vemos a vestimenta, como nós vemos coisas básicas. Porque olha o que a palavra diz, abre comigo em Romanos 5:3. Abre lá. O que diz Romanos 5:3? E não somente isso. Desculpa, amados, peguei o slide errado aqui. Vamos lá. É Lucas 8:15. Ô Jesus, me ajuda, Senhor. O que diz sobre o perseverar? Todos esses perseverar que vocês estão vendo, a raiz deles, dessa palavra, é o uponomê, a mesma palavra usada em Hebreus. Lucas 8:15 diz: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com uponomê, esses frutificam com perseverança. Ou seja, se eu tenho no meu coração que eu sou terra boa, se eu tenho no meu coração que eu quero frutificar, se eu tenho no meu coração que eu retenho a palavra, eu necessariamente preciso desenvolver a minha perseverança. Amém? Preciso, eu disse uma palavrinha antes, preciso desenvolver a minha perseverança. Já já eu chego lá, mas guardem essa palavra desenvolver. Lucas 21:19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança. O que vai acontecer se eu ser perseverante? Eu ganharei a minha alma. Hebreus 10:36. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus 10:36. Com efeito, tendes
necessidade. Repete comigo, necessidade. Amém. Temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, se eu como cristão desejo chegar até o final dessa pista, até o final dessa carreira, se eu como cristão desejo falar como Paulo falou, acabei a carreira, guardei a fé, se eu como cristão desejo ter essa frase, eu não posso me esquecer de que é necessário eu ser perseverante. E aqui fica um recado de amor do meu coração para vocês. Amados, não encarem como opcional aquilo que Deus encara como necessário. Amém? Não coloque como opcional aquilo que Deus coloca como necessário. Se Deus te fala, é necessário, faça. Morra. Busque. Se entregue. Peça ajuda. Mas faça. Porque é necessário. É como, por exemplo, quando vocês vão fazer as provas de vocês, o Enem de vocês, não é necessário levar um cartão de identificação, um RG. É assim ainda? Não que eu seja tão velho assim. Mas é assim ainda. Não é necessário levar um documento? Se você chegar sem o documento, você entra, você faz a prova. E se você chorar, você entra? Também não. E se você espernear, você entra? Também não. Por quê? Porque eles vão te falar, olha, estava aqui escrito que era necessário trazer RG. E você não tem desculpas. Você não tem argumentos. Porque quando você fez a inscrição, estava escrito lá, necessário apresentação de RG. E por que que quando a gente lê um documento de Enem, a gente leva mais a sério do que quando a gente lê a Bíblia? Porque quando a gente lê um regulamento de uma prova que a gente faz hoje, se não passar, faz outra ano que vem, por que que a gente leva tão a sério o necessário num documento de prova, mas quando nós olhamos para a palavra e diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, a gente não dá essa atenção para a perseverança. A gente considera a perseverança uma palavra esquisita da Bíblia. A gente considera a perseverança uma palavra simples. A gente lê perseverança e passa por ela, e aí a nossa vida não tem perseverança. E aí a nossa fé não é perseverante, e aí a nossa caminhada não é perseverante, e aí eu começo a tropeçar nos desafios, eu começo a tropeçar nos problemas, eu começo a olhar para trás, eu começo a ver a moda, a música, um relacionamento, um namoro, a faculdade, as redes sociais, o trabalho, e daqui a pouco eu estou olhando para tanta coisa que eu parei no meio da carreira. Eu parei no meio da carreira. E aí eu não entendo por que a minha vida não vai para frente. E por quê? Porque nós olhamos para a palavra perseverança e nós não entendemos o que ela diz, mas pela graça de Deus isso não vai acontecer mais a partir de hoje. Ou nós estamos entendendo o que ela diz e sendo como alguns irmãos de Hebreus eram, negligentes. Sabe o que quer dizer negligentes? Irresponsáveis. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, você sabe que tem que ter determinada postura, mas você não tem. Você sabe que aquilo não agrada o coração de Deus, você sabe que aquilo não é da vontade de Deus, você sabe que aquilo não é para você, mas você fica manco, você fica paquerando, você fica perdido, olhando as distrações. Portanto, amados, não encare como opcional aquilo que Deus te ensina a encarar como necessário. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Perseverem acordados aí, por favor. O segundo ponto, Gil Ponomé,
Eu vou tomar mais água, que o cachorro quente estava gostoso. Pega mais. Eu só não sabia se ele estava tão gostoso, então eu comi 3 para ter certeza, e realmente estava gostoso. Mas o segundo ponto de uponomê, amados, e por isso que eu disse a palavrinha desenvolver, é que o uponomê não vem pronto. O uponomê envolve preparo. O uponomê não vem pronto. O uponomê envolve preparo. Geralmente nós não desenvolvemos o uponomê logo que passamos pela cruz. Nós vamos desenvolvendo um uponomê a partir do momento que caminhamos com Jesus, a partir do momento que nós nos alimentamos da palavra, a partir do momento que passamos por situações difíceis, a partir do momento que somos confrontados, a partir do momento que somos acusados, a partir do momento que somos ali expostos ao pecado. E o nosso manter-se firme diante de tudo isso produz a perseverança. Leiam comigo Romanos 5:3, ali no slide dá para ler. E não somente isto, mas também nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a tribulação é o ambiente onde o uponomê ele é desenvolvido, ou seja, ele é desenvolvido em meio ao fogo, em meio à provação, ele é desenvolvido em meio à luta, ele é desenvolvido em meio às aflições. Nós não desenvolvemos o uponomê na praia, descansando, de férias. Nós não desenvolvemos o uponomê dormindo. Nós não desenvolvemos o uponomê numa festa, onde está todo mundo se alegrando, onde está tudo tranquilo. Aonde a Bíblia diz que nós desenvolvemos o uponomê? Nas tribulações. Quantos querem desenvolver o uponomê aqui? Querem mesmo? Com coragem? Aleluia! Temos que saber disso. Para quê? Para quando vier a tribulação, a gente não desesperar. Para quando vier a luta, a provação, a dificuldade, a afronta, a gente não achar que aquilo ali é algo que o Senhor não preveu, ou que Ele não avisou. Lemos ali a primeira placa, se eu não me engano, no mundo tereis tribulações, é uma das placas. Meninas, me ajudem. Não sei se é a primeira, alguma delas ali. Mas não podemos, diante da tribulação, ter uma postura como se aquilo fosse algo estranho. Não, não é algo estranho. A diferença nossa para o mundo é que a gente tem refúgio no meio da tribulação. Agora, a tribulação a gente tem igual a eles. Se bobear, tem até mais. Amém? Tiago 1, 2 e 3. Essa aqui é difícil de cumprir, mas pela graça podemos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, olha o que o Espírito Santo nos diz aqui através da vida do Tiago. Ele diz para você o seguinte: Elô, olha aqui, ó, o Espírito Santo está dizendo algo. Elô, tende por motivo de toda a tua alegria. Sabe o quê? Quando você passar por tribulação. Aí você fala, André, por quê? É bem difícil isso, né? Porque, Elô, a tribulação vai produzir em você o uponomê. E essa perseverança vai te levar até o fim da caminhada. Amém? Dá para entender como que dá para ter alegria na tribulação? Olhando dessa forma, nós entendemos, dá para ter alegria na tribulação. Por quê? Porque essa tribulação vai produzir algo em mim que vai me capacitar a eu chegar até o fim. Agora, para entrarmos no assunto final, passar pelas tribulações, passar, amados, por essa corrida, passar por essa maratona, passar
pelas provações e ser aprovado, vamos imaginar um corredor de maratona. Ele correr as corridas e ganhar as medalhas. Para que ele chegue a esse ponto, o que ele precisa fazer mais que os outros? Vamos pensar. Correr, sim. Mas para que ele possa correr mais que os seus adversários, mais que os seus concorrentes, treinar. Ele precisa se preparar. Então, se nós queremos passar aqui, né? Olha ali Tiago 1, 2 e 3, está ali para a gente ler. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes pelas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você passando por essa prova e não sendo reprovado por ela, mas você passando por essa prova, você vai produzir então perseverança. Mas eu pergunto para os irmãos, como que a gente vai estar preparado para passar por essas provas? Vamos imaginar como é que é a vida do maratonista. Pensa aí um pouquinho. Alguém lembra o nome de algum maratonista famoso? Eu não lembro. O Zambotti, 100 metros rasos. Ele queima ali na largada e já está cansado já. O Zambotti é aquele crente empolgado. Sai, daqui a pouco estendeu a coxa. Mas também me lembrava do Zambotti, mas não serve pro exemplo. Mas como que é a vida de um maratonista? Por exemplo, a alimentação dele é de qualquer jeito? Não. O sono dele é de qualquer jeito? Também não. Ele faz o que todo mundo faz ou ele vive uma vida separada? Vive uma vida separada. Ele vai onde os amigos dele vai? Não. Ele fica até de madrugada quando todo mundo está ficando? Não. Então, trazendo para o espiritual, trazendo para o nosso ensino, trazendo para a nossa corrida, a nossa carreira proposta, o que nós temos que fazer para que a gente desenvolva o ponomê? Nós precisamos nos preparar. Se essa fosse a última palavra que eu fosse ministrar para vocês, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A importância daquilo que acontece aonde ninguém está vendo. Porque quando o maratonista deixa de comer um lanche do McDonald's para comer um bife de frango grelhado, muitas vezes ninguém está vendo. Ninguém está aplaudindo ele. Ah, como isso é bom. O pessoal só aplaude ele na hora que ele passa a linha de chegada, irmãos. Até lá, ninguém aplaude. Quando ele está se preparando, quando ele está abrindo mão, ninguém está falando para ele, cara, olha, demais isso que você faz. Portanto, espiritualmente, se nós queremos desenvolver o ponomê, nós precisamos olhar para algo chamado preparo. E eu trouxe um vídeo aqui de um jogador de futebol. Eu não sei, tá, como que vai passar ali por causa do som. É a primeira vez que eu uso o recurso. Mas eu trouxe um vídeo aqui de um jogador de futebol que eu gosto demais do futebol dele. Mas o que chama mais atenção nesse jogador, que são as pessoas que passam por ele, que treinam com ele, quem conhece de longe diz, ele joga muito no campo. Quem passou pela vida dele diz, ele treina demais. Ele treina mais que os outros. Mas o que chama atenção na vida desse jogador, de todos os técnicos que passam com ele? Treinamento. Preparo. Se a gente for comparar em relação a ser craque de bola, o Cristiano Ronaldo, ele não é um gênio. Quem tem de futebol sabe o que eu estou falando. Ele não é um gênio. O Ronaldo era mais gênio que ele. O Ronaldinho Gaúcho colocava ele no bolso e saía andando
com relação à habilidade, à capacidade, a colocar a bola onde ele quer, a dar um passe, a um domínio. Só que os números do Cristiano Ronaldo são muito maiores que os números do Ronaldinho Gaúcho e são muito maiores que os números do próprio Ronaldo Fenômeno. O Cristiano Ronaldo ganhou 5 vezes o melhor do mundo, está indo para a 6ª vez. Acho que o Ronaldo Fenômeno ganhou 3 e o Ronaldinho Gaúcho ganhou 2. É o que a gente fala às vezes, comenta na roda ali de futebol. Se o Ronaldo Fenômeno tivesse o foco e a disciplina do Cristiano Ronaldo, ele estaria hoje ao lado do Pelé, talvez à frente do Pelé. Mas, usando o exemplo, aqui o autor de Hebreus usou do corredor, eu estou usando o exemplo do jogador de futebol da nossa época, que muito provavelmente vai ser eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo, que tem uma média no campeonato mais difícil do mundo, que é a Champions League, de mais de 1 gol por jogo. Os pés de chinelo do Brasil não faz nem meio gol por jogo no Brasileirão. Os Borja da vida, os Casim da vida. Mas por que esse jogador, que tem talento sim, por que ele consegue chegar a números muito mais expressivos do que pessoas que têm mais talento que ele? Nós ouvimos ali. Porque ele se prepara. E nós, como cristãos, como jovens dessa geração, precisamos olhar para algo que se chama disciplina, preparo, treinamento. E as disciplinas, por mais que seja um assunto que não dê tanto ibope, que não ganhe muitas glórias e aleluias enquanto se prega, a disciplina, ele é um divisor de águas na vida do cristão. Assim como a disciplina é um divisor de águas na vida do atleta. O que separa o ótimo atleta do bom atleta é o preparo que os dois têm, além do talento, é claro. Então, se nós desejamos ser homens espirituais e não meninos inconstantes, nós não podemos deixar de olhar para esse assunto. Disciplinas espirituais. E o que é uma disciplina espiritual? Aliás, primeira pergunta: por que não se fala tanto sobre os detalhes internos da disciplina? A Bíblia fala muito sobre disciplina espiritual. Mas, por exemplo, não se fala tanto como os detalhes que como que os irmãos faziam essa disciplina. O ensino das disciplinas espirituais, ele vem dos primeiros irmãos que começaram a escrever sobre isso, nas culturas que foram vindo. Mas nas culturas anteriores, nos séculos anteriores, nos milênios anteriores, não se explica muito os detalhes ali da disciplina. E sabe por que não se explica muito os detalhes? Porque era algo extremamente comum. Disciplina espiritual na cultura judaica era algo tão comum, mas tão comum que não precisava nem explicar, não precisava nem escrever sobre isso. A criança judaica, ela era desde pequeno ensinada a ter tempo para orar, e a ter tempo para ler a palavra, e a ter tempo para meditar na palavra. Nós perdemos isso com o tempo. Nós perdemos essa qualidade, perdemos essa disciplina. Então, o primeiro ponto, a cultura judaica ela era permeada em oração e meditação. A cultura ali de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de Tiago, de João, aqueles irmãos viviam orando, meditando e jejuando diante do Senhor. Segundo ponto, André, o que é disciplina espiritual? Em que consiste disciplina espiritual? Eu vou pegar uma definição aqui. Rotineiramente, repete para o teu irmão, rotineiramente, irmão. Tempo em um lugar isolado para ter comunhão com Deus através da oração
e leitura e meditação na palavra. Vamos lá em Mateus 6,6. Jesus falando: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, em que consiste a disciplina espiritual? Em separarmos rotineiramente tempo para estarmos com Deus, em oração, leitura, meditação, jejum, etc. Um ponto importante sobre disciplina espiritual: a constância na tua disciplina espiritual. Estou entrando aqui nos detalhes, tá? Estou entrando aqui em como fazer disciplina espiritual, como nós praticarmos isso. A constância é mais poderosa do que a intensidade. Ou seja, é melhor que você separe 15 minutos para o Senhor todos os dias, do que você saia daqui separando 4 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo, 1 hora no terceiro, meia hora no quarto, e no quinto você já desanimou, porque você não está cumprindo as 4 horas que você se propôs a cumprir no começo. Você se frustrou com um grande objetivo. Você se frustrou com algo alto demais. Você olhou uma corrida e falou: já vou correr a 30 km por hora. Só que você estava correndo a 3. Os irmãos conseguem compreender? É interessante isso. É melhor que você seja constante na tua vida com Deus, começando ali com 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, do que você coloque um ritmo que você vê um irmão fazendo. Mas o irmão está ali, meu irmão, correndo naquela perseverança dele faz 20 anos. Vai correr com o maratonista. Você não pega ele. Amém? Então a constância é mais importante do que a intensidade. Outro ponto: precisa ser planejado. Ou seja, você, discípulo de Jesus, olha bem para mim aqui. Vocês, nós, discípulos de Jesus, precisamos ser responsáveis por definirmos o tempo que nós vamos tirar com Deus. Isso não é teu pai que vai falar, isso não é tua mãe que vai falar, não é teu discipulador que vai falar, não é ninguém. Isso é você que vai ver no teu dia qual o tempo que é melhor para você estar com o Senhor Jesus. Amém? Responsabilidades. E o que é disciplina? Eu gostei dessa definição, ela é de Richard Foster. O que é disciplina? Disciplina é você fazer tudo o que está a seu alcance para que Deus derrame graça sobre sua vida, para que você possa fazer então tudo aquilo que não está ao seu alcance. Amém? Disciplina é você se esforçar em fazer tudo que está ao teu alcance. Faz a tua parte, faz aquilo que você consegue. Amém? Para estar com Deus, e naquele momento que você estará com Deus, Deus derramará graça sobre você, para que você então, cheio da graça de Deus, possa fazer tudo aquilo que não estava a teu alcance. Outro ponto: disciplina não está ligada à satisfação instantânea, mas sim ao morrer diário. Isso não exclui a graça, mas nos mostra que Deus estabeleceu formas e meios de derramar graça. Importante entender isso. Você orar não te faz mais digno de receber mais graça que o teu irmão que não ora. Mas você orar te faz mais habilitado, apto a receber graça que o teu irmão que não está orando não está buscando e não está recebendo. Isso não exclui a graça. Isso não exclui a graça de Deus. Aliás, a graça de Deus, ela não exclui o nosso empenho. A graça de Deus, ela não exclui o nosso esforço. A graça de Deus não exclui a nossa dedicação, a nossa devoção. O que a graça de Deus exclui é o mérito disso.
Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque ao Senhor, por mais que a gente morra para o Senhor, isso, amados, não nos torna nem um pingo mais dignos do que ninguém. Porque o que nos torna dignos é o sangue de Jesus derramado na cruz, amém? É o sangue de Jesus, isso não muda. Portanto, somos todos dignos e somos todos exortados a chegar diante do trono da graça. Agora, nos achegar diante do trono da graça nos dá condições de nós sermos cheios de graça diariamente. Entenderam? Eu tenho condição de ser cheio de graça diariamente. Por quê? Não é questão que eu tenho um filtro lá à minha disposição, como tem ali no fundo. A questão é que eu vou até o filtro para tomar água e matar a minha sede. E ir até o filtro não me faz alguém melhor que ninguém, mas me faz apto para matar a minha sede. É como o exemplo do pai que dá um cheque de... Pegar o Oshinho ali, está meio com sono. O teu pai, o Oshinho, te deu um cheque de 100 mil reais. 100 mil reais. Você não fez nada para ele, mas ele te deu um cheque de 100 mil reais. Está aqui presente para você. Você merecia esse cheque? Não. Vamos supor que foi 1 milhão, 2 milhões de reais. Você fez alguma coisa que vale ele pagar para você 2 milhões de reais? Não, ele é pai, ele te deu graciosamente. Agora, ele te deu um cheque. Você com esse cheque, você faz alguma coisa? Ou você tem que ir lá no banco, sacar o dinheiro, pegar o dinheiro na mão, passar esse dinheiro para a tua conta, para aí então você começar a desfrutar desse dinheiro? Tem que ir no banco. Agora eu te pergunto, ir no banco te fez merecedor dos 2 milhões de reais? Não. Mas te fez apto. Amém? O pai dá uma Ferrari para o filho. Filho, 18 anos, né? A pior coisa que um pai pode fazer. Mas esse pai dá uma Ferrari para o filho. Uma Ferrari de $1 milhão. E o filho ficou feliz. Não que ele merecia, né? Que criança de 18 anos merece, que jovem de 18 anos merece uma Ferrari. Mas o pai deu uma Ferrari para o filho. Só que tem uma coisa. O filho precisa tirar a carta. Dá para o filho andar no Ferrari sem tirar carta? Não dá. Aí o filho vai, faz prova, estuda, faz cursinho, passa, tudo mais, passou em tudo. Tirou a carta para andar de Ferrari. 1 mês que ele passou ali fazendo cursinho, tornou ele digno do presente que ele recebeu? Não. Mas tornou ele apto. Porque agora ele pode andar de Ferrari. Os irmãos compreendem? A disciplina não nos torna mais dignos. A disciplina nos torna aptos. Estar com Jesus mais tempo não me torna melhor, ou mais ou mais brilhante, ou mais alguma coisa do que qualquer outra pessoa. Não. Mas Jesus está vendo que eu estou disponível. Ele tem uma obra para fazer nessa terra. Ele tem uma obra para fazer nessa terra. Ele não usa gente que se acha capacitada. Ele usa quem é disponível. Amém, irmãos? E para ser bem rápido, eu quero falar sobre essas 2 disciplinas básicas, que é a disciplina da oração e a disciplina da leitura e meditação na palavra. Mas, para ser bem rápido aqui, por causa do horário, o que é orarmos? Orarmos é dialogarmos com o nosso Pai. Quem é o nosso exemplo na oração? Jesus. Jesus se retirava para lugares isolados para orar. Ponto importante da oração. Antes de nós... Cadê Pega para mim alguém aquela bacia com bolinhas. Podemos colocar aqui na frente. Ponto importante da oração. Esse aqui somos nós quando vamos orar. Vasos do Senhor, amém? Vou esperar o Tainan ali ajeitar. Qual que é o erro que nós cometemos muitas vezes quando nós vamos orar?
e eu muitas vezes cometi. A gente entra no nosso quarto, cheio de coisa na cabeça, vindo de um dia de trabalho estressante, trânsito lotado, problema no trabalho, problema na firma, filho chorando no pé, um monte de coisa. Aí a gente acaba de entrar na oração: Senhor Jesus, por favor, abençoe esse dia, venha minha família, estou nessa situação, minha casa, tudo mais, enche-me da tua presença, eu preciso de ti, tudo mais. Senhor, está acontecendo essa coisa. O que a gente está fazendo com o Pai? A gente está pedindo para ser cheio, só que a gente já está cheio. Quantos chegam assim na presença de Deus muitas vezes? Cheios, sobrecarregados. E eu me pergunto, quando o Daniel está aqui, quando Isaac vem falar com você, Daniel, e ele começa a pedir um monte de coisa, o que você como pai faz para ele? Acalma ele primeiro. É exatamente isso que o pai quer fazer com a gente. Se você vai orar, primeiro, meu irmão, busca se acalmar na presença de Deus. Busca se aquietar. E aí você começa a apresentar o teu coração para o Senhor, porque Ele é teu Pai, Ele vê teu coração. Você não precisa esconder nada dEle. Amém? Não precisa ter hipocrisia com Deus, nem com ninguém. Mas Ele sabe o teu coração. E aí você começa a falar: Senhor, o rapaz me fechou no trânsito hoje, eu estou com raiva. Estou com uma raiva dele, Senhor, que o Senhor não tem noção. Mas Ele tem, porque Ele é Deus. Amém? Então você pede: Senhor, tira essa raiva do meu coração, não quero ela não. Aí você põe para o lado. Aí você fala: Senhor, eu estou numa situação que eu estou com medo de perder o emprego. Chegou alguém lá que trabalha 10 vezes melhor que eu, e ele está olhando para o meu setor. Senhor, tua palavra diz que eu não devo temer, isso aqui está errado no meu coração. Eu preciso confiar em Ti. Senhor, tira esse medo do meu coração. Aí você fala: Senhor, eu estou com ansiedade. Tira a ansiedade. Senhor, eu estou me sentindo angustiado. Faz tempo que eu não consigo dormir, eu estou sentindo insônia, eu estou tendo pesadelo, eu estou tendo um monte de coisa. Senhor, o Senhor está vendo meu coração, sonda, me conheces. E Ele é teu Pai. E você pede para Ele tirar. E vai tirando, e vai pondo para o lado. Só que tem coisas também que nós erramos. Tem barulhos dentro de nós que nós criamos. Tem pesos dentro do nosso coração que nós colocamos ali. E a gente também precisa confessar: Senhor, eu estou sendo maledicente. Eu não posso ser maledicente, Senhor. Me perdoa. Eu preciso me esvaziar desse pecado. Porque senão não dá para o Senhor encher. Senhor, eu estou vendo muita série na Netflix, Senhor. Muita série. Lá tem muita série. E cada dia sai uma nova. É ou não é? É ou não é, gente? Que vocês não veem Netflix, vocês não sabem, né? Por isso. Mas enfim, estou vendo muito que eu não devo, Senhor. Isso, amado, a gente precisa confessar. Senhor, tira fora. E aí você vai tirando fora as coisas. Senhor, eu estou com o meu coração apaixonado, Senhor, mas não é por Jesus. O que você tem que fazer com isso, irmão? O que você tem que fazer com isso, irmã? Fala com o Pai. Coloca diante dEle. Pai, é hora de eu pensar em casamento? Pai, é hora de eu pensar em um relacionamento? Porque pode ser que seja. Amém? Pode ser que seja. Pode ser que o Pai vai te falar: amém. É isso mesmo. Chegou a hora. Esse é o tempo de Deus para você, querido. Pode ser que seja. Então tem coisas, irmãos, que a gente não precisa jogar fora do nosso coração. Tem coisas que a gente pode deixar aqui dentro, para que o Senhor Jesus venha e transborde. Senhor, isso aqui não dá. Senhor, eu estou tendo vícios. Eu estou tendo vício em preguiça, Senhor. Eu sou um ser preguiçoso. Eu não gosto de fazer as coisas que me mandam. Eu não gosto de acordar na hora que eu preciso acordar. Eu não gosto de ler a Bíblia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preguiça a gente acha bonitinho, não acha? Quando a gente fala: nossa, hoje é preguicinha, não acha bonitinho? Nossa, eu também, olha, hoje. Nossa, eu não li a Bíblia hoje. Nossa, eu nem li a semana inteira. Você não tem noção. Irmãos, preguiça é pecado. Sabia? Preguiça
Vida preguiçosa, a gente precisa se arrepender, sabia? Precisa se arrepender, é pecado. Então isso aqui tira fora. E tem mais coisas aqui. Qual profissão eu devo seguir? Não precisa tirar fora. Coloca diante do Pai. Deixa o Pai cuidar. E aí, onde a gente já tirou um monte de coisas, um monte de ervas daninhas, nos esvaziamos dos barulhos, nos esvaziamos daquilo que não presta, daquilo que não é do Senhor. Então agora eu vou pedir aqui para esses 2 anjos de Deus que trazem a presença do Senhor aqui, podemos encher. Então agora eu posso encher o meu coração e aí os meus sentimentos, as minhas questões diante de Deus, elas passam a ficar revestidas de Cristo. Amém? Elas não estão mais revestidas de dúvidas, revestidas de confusão, elas não estão mais revestidas de angústias, de medos. Elas estão, todas elas, revestidas, transbordando Cristo. E isso a gente faz. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, mano. É isso aí. Amém. Amém. O Dani falou sobre tentarmos colocar coisas erradas numa vida cheia do Senhor. O que vai acontecer se nós tentarmos colocar as bolinhas aqui? Ótimo exemplo, Dani. Deus te deu muita graça nisso. Elas não vão caber aqui, amados. Amém? Se nossa vida estiver transbordante da glória do Senhor e da presença do Senhor, hora que chega a raiva, a gente fala, não quero perder minha paz, não. Deixa esse camarada embora. Deixa embora. Hora que passa alguém na tua frente, jovem, que você sabe que você não deve olhar, você fala, não vou olhar para onde eu sei que eu não devo olhar, onde eu não devo olhar. Por quê? Porque eu não abro mão da minha vida revestida de Jesus. Não abro mão. Não cabe. Não cabe. Então oração é se esvaziar. Aprenda, querido, essa prática, te aquietar diante de Deus antes de orar. Outro ponto é que Deus deve te ver orando. Jesus fala que você tem que entrar no teu quarto, orar em secreto, e o Deus que te vê em secreto. Então o primeiro ponto da oração não é você que tem que ver Deus no teu momento de oração, é Deus que tem que ver você. Amém? Então pode ser que muitas vezes você vai orar, você não vai sentir algo sobrenatural, um arrepio, um anjo falando na tua orelha, mas continua orando, amém? Persevere. E tem uma vida devocional, ou seja, a oração ela é devocional e ela é intercessora. Eu oro, eu busco intimidade, eu oro por mim mesmo, eu me esvazio, eu adoro. E a partir desse momento eu começo a interceder pelos meus irmãos. Se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, ela começa com adoração e ela termina ali com intercessão, com adoração também. E o segundo ponto, para finalizar, disciplina da palavra e meditação. Antes de começar a ler a palavra, ore a Deus para que Ele te revele aquilo que Ele quer te falar. Sempre se alimente de uma porção diária da palavra. Nesse ponto, amados, o uso de cronogramas é bem-vindo. Por quê? Muitas pessoas perguntam para mim, eu não leio a Bíblia. Por quê? Porque eu não sei o que eu devo ler, por onde eu começo, qual livro que eu vou ler. Aí acaba ficando na dúvida e não começa nenhum. Então é importante, se isso te ajudar, pegue um cronograma. Acabou Mateus, vai para Marcos, acabou Marcos, vai para João. Eu faço isso para não ficar ali ansioso e sem saber para onde ir. Após lermos, é importante, isso aí já entra na parte de meditação, buscarmos alguma passagem, versículo ou palavra, para estarmos meditando durante o dia, na semana. Portanto, podemos meditar esses dias em Hebreus. Esses dias eu mesmo estive meditando em Hebreus 1, 2 e 3. Como que você meditava, André, em Hebreus 12, 1, 2 e 3? Eu li esse versículo algumas vezes durante o dia. E muitas vezes, quando as minhas emoções estavam abaladas, eu orava esse versículo para que as minhas emoções voltassem àquela realidade. Isso é a prática da meditação. Daria para falar muito mais sobre esse assunto. Podemos até marcar outro dia com os jovens para falar sobre disciplinas especificamente, porque é um assunto muito rico e eu estou passando bem rápido.
Mas meditação basicamente é isso, é você pegar porções da palavra onde você vai ficar ali um dia, uma semana, um mês, meditando naquela realidade, e daqui a pouco aquela realidade é uma realidade dentro de você e não só na Bíblia. Meditação cristã judaica, muita atenção aqui, nada tem a ver com a meditação oriental. Tá bom, irmãos? Não é nós ficarmos à presença de Deus fazendo lá, fala Senhor, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Tá? Eu tenho um quadro até, depois eu posso mandar para vocês, que compara a meditação cristã com a meditação oriental, e são práticas totalmente diferentes, com finalidades totalmente diferentes. Amém? Para o discípulo de Jesus, temos a meditação cristã. E na leitura da palavra, conselho de quem vos ama. Se vocês tiverem dúvidas, consultem os seus pais, os seus discipuladores, os irmãos que cuidam de você. Por que você está falando isso, André? Porque, infelizmente, muitas vezes o irmão está lendo a palavra, tem dúvida. Para onde ele vai? Para a internet. Aí ele chega para a gente com a cabeça toda pipocada de 1000 possibilidades dentro da cabeça dele. Irmãos, nós temos uns aos outros. O Senhor tem nos dado graça na palavra. Então, procure seu discipulador, procure seu pai, procure o irmão que te ama, que vai te aconselhar na palavra. Amém, irmãos? Amém, amados? Amém, grupo verde? Amém, grupo azul? Ih, perderam o ponto. Amém, grupo amarelo? Amém. Vamos ficar de pé.